Santo. Amém. Amém. Queridos irmãos e irmãs, estamos neste domingo com o mistério da transfiguração. Jesus mostra todo o seu esplendor e toda a sua glória no alto do Monte Tabor. Assim como ele convidou Pedro, João e Tiago para subirem com ele em oração, ele convida a cada um de nós. Ele convida você nesta manhã a se colocar em oração, a se colocar em adoração. E eu quero acolher com o coração cheio de alegria a tantas pessoas que certamente estão conosco hoje pela primeira vez. Você aceitou o convite, você subiu o monte, você está aberto à oração, à adoração, à escuta da palavra. Jesus se transfigura, mostrando toda a sua glória, todo o seu esplendor. E ele se prepara para a desfiguração no alto da cruz. A transfiguração, ela vem depois de um acontecimento e antes de outro. O acontecimento anterior é o anúncio da paixão, que deixou os discípulos tristes. Então Jesus se transfigura para mostrar: eu sou Deus, ninguém está tirando a minha vida, eu vou entregá-la. E a transfiguração vem antes de outro episódio decisivo na vida de Jesus, que é o Getsêmani. Hora que ele sua sangue, hora que o diabo volta a tentá-lo. Assim acontece na nossa vida, meus irmãos. Há momentos na nossa vida que nós seremos levados ao Getsêmani. Mas quando eu estou no Getsêmani, eu quero me lembrar das vezes que eu estive no alto do Tabor. Isso ajuda, isso consola, isso alivia. A transfiguração, esta mudança da figura de Jesus, de homem, Pedro, Tiago e João viram o próprio Deus. Luzes, roupas brancas, presença de Moisés, presença de Elias. Aperta o vermelho. Hoje, te lascar, hein? Moisés e Elias, os profetas e a lei, falando com Jesus, explicando-lhe o mistério da sua morte e da sua cruz. Tem que ser assim na nossa vida, meus irmãos, sendo na glória ou na dor, manter uma vida de oração, numa busca de santidade, levar as coisas de Deus a sério, porque Deus nos leva a sério. Porque quando eu estou no caminho de santidade, eu estou no caminho de transfiguração. Mas quando eu entro pelo caminho do pecado, eu estou no caminho de desfiguração. Eu vou perdendo a imagem de filho, de filha do Deus Altíssimo. E tudo é escolha. Se eu vou descer para a desfiguração, ou se eu vou subir para a transfiguração, é escolha nossa, é escolha minha. Pedro, João e Tiago se deixaram conduzir para o alto do Tabor. Nós estamos nos deixando conduzir para onde? O seu filho, a sua filha, que fica agarrado no celular, TikTok, YouTube, seguindo aí influenciadores digitais, adolescentes, jovens, gente sem nada na cabeça. Esses influenciadores estão levando os seus filhos a subirem para a transfiguração, ou estão levando-os a descerem para a desfiguração? É preciso acompanhar, meus irmãos, quem o seu filho segue, porque a maneira como ele vai falar, o estilo do cabelo, o estilo da roupa, os valores deles,
os lugares que eles querem ir, as coisas que eles pedem para vocês comprarem, tem muito a ver com esses tais influenciadores, que na maioria das vezes não buscam a santidade, mas buscam o prazer, não buscam a transfiguração, mas buscam a desfiguração. E nós vemos que quando Jesus se transfigura, uma nuvem misteriosa acampa naquele lugar. Pedro não pode ver nada, eles têm medo, mas ali não é um momento de medo, é um momento de glória. É Deus quem está ali, é o Pai que vai dizer: este é meu filho, escute a ele, escute a ele, escute a ele. Hoje, meus irmãos, nada mais polêmico que a Bíblia. A pessoa se dá Bíblia em algum lugar é um pandemônio, é uma brigaiada, é cadeira que voa, é chute, rasteira, rabo de arraia, aquela soco na cara, porque a palavra de Deus hoje não está sendo escutada. O mundo tem outras palavras, mas Deus continua dizendo: este é meu filho. É para vocês escutarem a Ele. Vocês querem se transfigurar? É para escutarem a Ele. Vocês querem uma vida de santidade? É para escutarem a Ele. Você quer ser feliz de verdade? Escute o meu filho amado. É a Ele que nós devemos escutar. Nós não vamos escutar artista, influenciador, político, pessoa. Não. Queremos escutar o Senhor. Este é meu filho, e Ele vocês devem ouvir. E aqui é preciso lembrar que este Deus que fala dentro da nuvem é um Deus que faz aliança, é um Deus que nos busca, é um Deus que mostra que Ele é capaz de realizar na nossa vida o que Ele prometeu. Deus não é Deus de voltar palavra, Deus não é Deus de não cumprir palavra. Se você é infiel, Deus permanece fiel. A primeira leitura, nós temos a figura de Abrão, que depois vai se tornar Abraão. E aqui, Jesus, ele conduz Pedro, Tiago e João para o alto do Tabor. Em Gênesis, o Senhor também conduz. Ele conduz Abraão para fora. Eu acho bonito o verbo conduzir para fora, que no grego tem a ver com a mulher que está dando à luz. Então ela vai ter o neném, e a parteira, ou médico, vai ajudar a conduzir aquela criança para fora. O parto, a criança sai. Então aqui, aqui Deus está olhando para Abraão e está falando: olha, você precisa nascer. Você precisa nascer de novo agora. Então saia. O Senhor conduz Abraão. Abraão era velho. Abraão não tinha filho. Abraão não tinha terra. Olha a vida de Abraão. Idoso, sem filho, sem nada. Deus diz: chegou a hora de você nascer, Abraão. Você vai nascer agora. Então Deus o conduz para fora. É como se Abraão nascesse. O sair aqui é nascer. Abraão, olhe para o céu e conta as estrelas, se fores capaz. Nós que moramos em cidade um pouco maior, a gente quase que não vê estrela mais, né? As nossas ruas são muito iluminadas, tem muito poste. Então quando você olha para cima, você vê poste, e aquela luz do poste não deixa a gente enxergar o céu. Claro, se você prestar atenção, você vê algumas estrelas maiores. Você vê o Cruzeiro do Sul, né? Três Marias, isso aí a gente vê com facilidade. Mas quando você está numa roça, num sítio, onde não tem luz nenhuma, quando você olha para o céu,
meu Deus, é um manto estrelado, são centenas de milhares de estrelas. Nossa, Abraão, você é capaz de contar essas estrelas? Assim será a tua descendência. Você não tem nenhum filho, tem, Abraão? Você é jovem? Você tem terra? Mas creia, você terá uma descendência mais numerosa que as estrelas do céu. Meu irmão, se coloque no lugar de Abraão. No caso aqui ainda, Abrão. Se coloque no lugar de Abrão. Aqui eu posso dizer, até esse momento, uma vida que deu errada, né? De vez em quando há pessoas que eu atendo que dizem: padre, a minha vida deu errada. Nada que eu queria ser, eu sou. Nada que eu queria fazer, eu faço. Abraão estava nessa situação. Velho, bem velho, sem filho. Para o judeu não ter filho é uma maldição. Não tinha terra, não tinha nada. O que ele quer naquele momento? Morte. Velho, sem filho, sem nada, é morte. Deus fala com ele: não, é agora que vai começar a vida, é agora que você vai nascer. Olha as estrelas do céu e conte se fores capaz. Meus irmãos, o que Deus disse para Abrão, Ele diz para você. Eu não sei o que você está vivendo, eu não sei se você é esta pessoa que diz assim: padre, a minha vida também não deu certo. A minha vida é igual de Abrão, eu casei e não deu certo, eu tentei amizades que não deram certo, o meu trabalho também não deu certo, a minha saúde, eu estou doente. Deus diz: olha, as estrelas do céu, você é capaz de contá-las? O hoje de Deus, Ele renova a história. Ele renova a história. Você precisa ter fé, porque o milagre vem pela fé. A Bíblia diz: Abraão teve fé no Senhor. Abraão é modelo do crente. Outra coisa, gente, vou parar com essa bobagem. Ah, fulano de tal é crente. Crente é quem crê. Eu sou crente, você é crente. Eu não sou protestante, eu sou católico. Mas crente, todos nós somos crentes. E Abraão é o pai dos crentes, é o pai daqueles que creem, porque ele foi o primeiro que creu, e ele acreditou no impossível. A sua vida, meu filho, está bem melhor que a vida de Abraão. E talvez a sua fé não seja como a dele. Abraão acreditou. Quando você acredita, o milagre acontece. Quando você tem fé, a nuvem desce, Deus se manifesta. Abraão teve fé no Senhor, que considerou isso como justiça. Ou seja, Deus deu crédito para Abraão. Na nossa vida é assim. Você quer comprar um carro, você quer comprar uma coisa de mais valor, você não vai logo comprando. Você tem que saber quem é que está vendendo. Aí você vê na internet, vê um carro que você quer, lá tem o valor do carro. O que a pessoa esperta faz? Quem conhece o vendedor? Você conhece a pessoa? Eu conheço, aqui de Divinópolis. É uma pessoa de boa fama? É uma pessoa confiável? Ela merece crédito? Merece. Eu conheço ele, conheço a família. É uma pessoa de boa índole, é uma pessoa firme. Então eu estou com tranquilidade de fazer essa compra. Deus, quando olha para Abraão, o que ele vê? Uma pessoa que merece crédito, porque ele teve fé. Meus irmãos, quando Deus olha para mim, que sou padre, Ele olha para você, para os que nos ajudam aqui na liturgia. Quando Ele olha para você, homem e mulher, para você que está em casa, você que está aí na TV, quando Deus olha para você, Ele te dá crédito. Deus, Ele diz, aquele padre ali é de confiança, aquela mulher ali é de confiança, aquele homem, aquele jovem
é de confiança. Eu quero isso. Eu quero isso. Abraão alcançou isso. Abraão teve fé no Senhor, que considerou isso como justiça. Deus deu crédito a Abraão. Só, meus irmãos, que a gente não precisa ser bobo. Você pode ter fé, mas não precisa ser bobo. Eu não vou falar o nome. Estou tendo dinheiro para processo, não. Meu advogado falou comigo, não fale o nome. Tá bom. Mas o caso eu vou contar. Eu estava escutando uma pregação de um pastoreco, que nem pastor é um pastoreco, interpretando a anunciação do anjo à Santíssima Virgem Maria. E o cara teve o desplante, a ousadia de dizer que Maria não tinha aquela fé que o católico diz que ela tem, porque ela questionou. Como que será isso? Que aquele que questiona não tem fé. Claro, ele queria atacar a Virgem Maria. Só que o mesmo que fala mal de Maria fica: eu sou filho do pai Abraão. Abraão é o pai da fé, é o patriarca. Meu caro, assim como Maria queria entender o que Gabriel dizia para ela, Abraão queria entender o que Deus disse. E Abraão pergunta: Maria não disse? Como acontecerá isso? Disse ou não disse? O que Abraão disse? Senhor Deus, como poderei saber que eu vou possuir tudo isso? É a inteligência da fé. O questionar a Deus não é falta de fé. O questionar a Deus é se comprometer com Deus que se revela e que quer que você entenda o projeto dele para a sua vida. Vamos viajar? Para onde, padre? Você não confia em mim, hein? Você não confia em mim, hein? Se você confiasse em mim, você entrava no carro e não perguntava nada. Não, padre, eu confio. É porque conforme o lugar, é conforme o que eu vou levar. Conforme o lugar, eu sei se vai demorar ou não. Maria perguntou. Abraão perguntou. Você pode perguntar: oh meu Deus, mas como que será isso? Como que vai cumprir na minha vida essa promessa? Deus, ele não responde. Deus, ele mostra que se Abraão foi considerado digno de confiança e comutado de justiça e crédito, mais confiança merece a palavra de Deus. Deixa eu falar uma coisa para vocês bem clara aqui. Eu confio piamente na minha mãe. Você confia na sua? Eu confio piamente no meu irmão. Se ele falar: Cristo, me empresta tanto, nunca pediu, mas se pedir, toma, não tem que assinar nada, é meu irmão, porque eu tenho certeza que na índole dele voltará. Para os meus amigos próximos que eu confio, eles têm crédito. Se eu confio na minha mãe, se eu confio no meu irmão, se eu confio nos meus amigos, por que eu não vou confiar em Deus? Sendo que a palavra de Deus é mais que a palavra de qualquer ser humano. Então Deus vai dizer para Abraão, que perguntou o como: traze-me uma novilha de 3 anos, uma cabra de 3 anos, um carneiro de 3 anos, além de uma rola e uma pombinha. Abraão trouxe tudo e dividiu os animais no meio, uma banda de um lado, uma banda do outro. Por quê? Por quê? Porque hoje, quando você confia muito numa pessoa, basta a palavra dela e um aperto de mão. Olha, você pode me ajudar? Posso, eu vou te ajudar. Toca aqui, não é assim? Toca aqui. Balança a mão.
Contrato fechado. Você sabe por que a gente dá as mãos e a gente balança a mão? Você sabe? Sabe o que o militar, antes de dar as mãos, ele faz assim? Aí depois ele dá as mãos. Por que a gente balança a mão? Porque na época das grandes conquistas, na época da grande Europa, ali, época medieval, as pessoas faziam contrato, e muitas faziam contrato com pessoas falsas. E a pessoa então punha na manga uma arma, na cintura não tinha, mas tinha na manga. Aí ele pegava o dinheiro ou o saco de ouro, pegava a arma e matava a pessoa. Aí não tinha que pagar. Aí quando a pessoa pegava na mão e balançava, é para se tivesse com uma arma na manga, a arma cairia. Sendo uma carrucha, uma faca, por isso que balança. Claro, hoje em dia não mais, mas quando surgiu era assim. E o que o militar faz assim? Para mostrar que a mão não tem segurando a arma. Você está segurando a arma e está dando um tiro na própria cabeça. Então, isso aqui era uma saudação, falar, eu estou em paz, eu não tenho arma, né? Tanto que nós, latino-americanos, a continência militar, ela é assim, ó, né? Apresentar. Para o oriental, não é assim não. Você já viu o filme? É assim, ó. A mão é para fora, quer dizer, não tem arma. É assim que se firma um contrato, dando as mãos. Hoje se firma contrato, assinando, registrando a assinatura. Como que eu fazia um contrato na época de Abrão? Eu pegava um animal, abria o animal no meio, os dois que estavam fazendo o contrato passavam no meio do bicho aberto e diziam, se eu não cumprir o meu contrato, que aconteça comigo pior que aconteceu com o animal. Quando Abrão abre os animais, significa, haverá um pacto ali, haverá um contrato ali, haverá um aperto de mãos ali. E o interessante que Abraão não passa no meio dos animais. Quem que vai passar? É Deus. Está escrito no livro que quando o sol se pôs e escureceu, apareceu um braseiro fumegante e uma tocha de fogo que passou no meio dos animais divididos. Naquele dia o Senhor fez aliança com Abraão. Como poderei saber que vou possuí-la? Pergunta Abraão. Deus responde, pela aliança que fiz contigo, eu passei no meio dos animais. Essa é a aliança que Deus faz conosco. E veja, meus irmãos, o mais bonito no texto, a aliança de Deus não depende da sua aliança. Abraão não passou no meio dos animais, mas Deus passou, ele fez aliança, ele se manterá fiel e ele cumprirá a aliança. Realização de um acordo com o próprio Deus. E por último, que eu não poderia deixar porque o negócio está muito claro aqui. Eu dizia no início da pregação que o Senhor conduziu Abraão para fora. Sair, eu disse que é o mesmo que nascer. Mas no versículo 17 vai dizer que o sol se pôs. Quando o sol se põe é noite, e na Bíblia a noite é equivalente a sono. O Evangelho vai dizer, os discípulos tinham sono, e na Bíblia sono é igual a morte. Então se Deus conduz Abraão para fora, para que Abraão nasça, o sol quando se pôs e tudo fica escuro e anoitece, esse entrar é a mesma coisa que morrer. Abraão é chamado para sair, para nascer. Quando o sol entra, é como se fosse a morte. Mas Deus faz aliança com aquele que morre para si mesmo e nasce para Ele. Esse é o movimento. É um nascer para Deus e um morrer para o mundo.
Padre, qual que é o versículo mais bonito e mais intrigante que o senhor acha desta primeira leitura? Não falei dele até agora e termino com ele. É o versículo 11. Porque onde Deus coloca a mão, o diabo coloca o rabo. Tem pessoas que estão olhando para você e elas querem apenas uma coisa: atrapalhar o seu relacionamento com Deus. Guarde isso no seu coração. Há pessoas que querem atrapalhar o seu relacionamento com Deus. Implicam com você. Se você está rezando, elas implicam. Se você acorda mais cedo para rezar o terço, elas implicam. Se você vai na igreja e fica um tempo maior, elas implicam. O versículo 11 diz que Abraão dividiu os animais. E neste momento, as aves de rapina, muitos abutres, se precipitaram contra os cadáveres. Abraão abre os animais, as aves de rapina vêm para comê-los. E Abraão os enxotou. Meus irmãos, para quem sabe ler, um pingo é letra, não é? Cuidado com as aves de rapina na sua vida espiritual. É você oferecendo as coisas para Deus e as aves de rapina querendo pegar a tua oferta, a tua oração. Aves de rapina são as pessoas que têm inveja de você, são as pessoas que não gostam de você, são as pessoas que implicam com a sua transfiguração, mas que adoram levar você para um caminho de desfiguração. Foi assim com Abraão, é assim comigo e será assim com você. Quando você está oferecendo para Deus o seu melhor, as aves de rapina, fica tudo faça o que Abraão fez. Abraão as enxotou. Enxote da sua vida, ponha para fora da sua vida o pecado, pessoas que não acrescentam, pessoas que não querem ver você crescer, pessoas que te puxam para baixo, pessoas que têm palavras negativas, palavras de maldição. É preciso enxotá-las. E ao mesmo tempo que você vai colocando para fora quem não deve estar na sua vida, Deus vai colocando para dentro pessoas que sonham com você, pessoas que buscam o céu como você. Que possamos, neste tempo da quaresma, aprender com Abraão a maneira certa de servir a Deus, de confiar numa aliança que Deus fez conosco, não mais uma tocha no meio de animais, mas o sangue de Cristo. Ele se torna o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Ele não quer que nós entremos para a morte, mas que nós nasçamos para a vida. Eu vim para que tenham vida e vida em plenitude. Um canto bonito que se canta na quaresma: eu vim para que todos tenham vida, que todos tenham vida plenamente. Vida plena é vida transfigurada, é vida santificada, é vida dentro da nuvem, é vida que talvez não consiga subir ao céu, mas quando você reza, o céu desce para a terra. Talvez a sua fé não te faça tocar na nuvem, mas Deus fará a nuvem descer, e a nuvem é o próprio Deus, e a nuvem sempre desce no coração daquele que sobe a montanha e que reza com fé. Que nesta adoração o Senhor cele no nosso coração esta aliança de amor, feita outrora com Abraão, e hoje com cada um de nós, no sangue de Jesus. Glória é Jesus. Graças e louvores se deem a cada momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento.
Graças e louvores se deem a cada momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores se deem a cada momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Jesus, manso e humilde de coração, feito o nosso coração semelhante ao vosso. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Queridos irmãos e irmãs, que nós possamos agora nos adentrarmos nesta nuvem que esteve no alto do Tabor e que agora envolve a cada um de nós. Acredite, esta nuvem está aí na sua casa, é a presença de Deus. Nós não vemos, mas nós estamos imersos nele. Um dos motivos que a igreja usa o incenso é porque aquela fumaça do incenso lembra esta nuvem que é Deus. E nós colocamos aos pés de Jesus agora, mais uma vez, o nosso incenso. E que você deposite aqui as suas intenções, o seu agradecimento, as suas preces, as suas dores, a sua dúvida. Assim como a fumaça do incenso, ela sobe ao céu, subirá ao céu neste instante, tudo aquilo que nós colocarmos em oração. O Senhor conduziu Abrão para fora, ou seja, o Senhor fez com que Abraão tivesse a experiência de um novo nascimento. Sair é igual a nascer. Peça a Jesus agora, quais as situações na sua vida que você quer sair? Talvez você quer sair deste vício, da bebida, do álcool, da droga, do cigarro, da pornografia, da masturbação, e você não consegue. O Senhor conduziu Abraão para fora. Peça que Ele te conduza para fora. Peça que Ele te ajude a sair desta situação. E o Senhor coloca no meu coração neste momento um rapaz que nos acompanha de casa, que está tentando há meses terminar o namoro. Esta não é a pessoa que você quer ao seu lado, mas a pessoa fica te ameaçando, ela já disse que pode tirar a própria vida, e você está preso neste relacionamento, e você não sabe como sair. Peça a Jesus neste momento. Tudo vai se resolver, e vai terminar bem, porque onde Deus passa, nada embaraça. Claro que há situações inversas, onde as mulheres querem sair e o homem é que não quer deixar, mas eu quero proferir isso que veio no meu coração. Um rapaz que está conosco em casa, passando por esta situação. Dá-nos, Senhor, uma fé que acredita nas promessas, uma fé que faz aliança contigo, uma fé que está disposta
a morrer para os prazeres deste mundo, para nascer gloriosa na tua presença. Assim como Deus fez aliança com Abraão, Ele faz aliança conosco no sangue de Jesus. Faça aliança conosco, Senhor, e ajude-nos a ter uma vida de oração e vigilância, para que quando as aves de rapina se precipitarem sobre a minha vida, sobre a minha oração, sobre o meu caminho de santidade, sobre a minha quaresma, para que eu possa enxotá-las, assim como fez Abrão. É preciso colocar dentro do nosso coração aquilo que nos aproxima do Senhor. É preciso estar com o Senhor na certeza de que Ele está conosco. Receba esta aliança que Deus faz contigo. Tome posse desta aliança que Deus faz contigo. Deus disse para Abrão: olhe para o céu estrelado e veja se você consegue contar as estrelas. Assim será a tua descendência. Abraão teve fé, encontrou crédito. Mas a pessoa que tem fé, ela quer entender. E Abraão pergunta: como poderei saber que vou possuir esta terra? Como poderei saber que tudo que o Senhor está dizendo vai acontecer? E Deus faz aliança com Abraão, passando como uma tocha de fogo no meio dos animais sacrificados. Deixa Deus fazer isso na tua vida. Hoje o Senhor não quer mais passar como uma tocha no meio de animais partidos, mas Ele quer passar dentro do nosso coração. Ele quer queimar o nosso coração com o seu amor. Ele quer nos cobrir com a nuvem da sua presença. Ele quer que escutemos a Jesus. Eu quero escutar Jesus. Eu quero sentir a presença de Deus. Eu quero crescer na fé. Eu quero ser uma pessoa que trilha o caminho da transfiguração e não da desfiguração. Eu não quero buscar as coisas de baixo, eu quero buscar as coisas do alto. Conceda-me, Senhor, contemplar as coisas do alto. Deus deu uma promessa para Abraão, e Ele nos dá hoje uma promessa. Fica firme, fica firme. Coisas que os olhos não viram, que o ouvido não ouviu, que o coração não sentiu, eu tenho preparado para aqueles que me amam. Mais uma vez, nós queremos colocar aqui um incenso, porque nós queremos rezar o salmo deste domingo. O Senhor é minha luz e salvação. E o incenso colocado
aos pés do Senhor, assume esta luz que nós queremos na nossa vida e esta salvação que nós buscamos. Salmo 26 é a nossa oração desta adoração. Você não precisa repetir em voz alta, mas em silêncio no seu coração, vá repetindo comigo, em silêncio. Vá tomando posse de cada palavra. O Senhor é minha luz e salvação. De quem eu terei medo? O Senhor é a proteção da minha vida. Perante quem eu tremerei? Aqui nós temos 3 realidades que nos tocam. O Senhor, Ele é luz, é salvação e é proteção. Então diga: o Senhor é minha luz, o Senhor é minha salvação, o Senhor é minha proteção. Ó Senhor, ouve a voz do meu apelo, atendei por compaixão. O que você quer pedir a Jesus agora? Peça. Diga: Senhor, ouvi a voz do meu apelo, ouvi a minha oração, atendei por compaixão. Meu coração fala convosco confiante. Abraão confiou, eu também confio. É vossa face que eu procuro. Não afasteis em vossa ira o vosso servo. Sois vós o meu auxílio. Sois vós o meu auxílio. Sois vós o meu auxílio. Senhor Jesus, não me esqueçais, nem me deixeis abandonado, meu Deus e Salvador. Eu sei, pela minha fé, eu sei que a bondade do Senhor eu hei de ver na terra dos viventes. E eu vou esperar no Senhor. Eu vou esperar no Senhor e ter coragem. Eu vou esperar no Senhor. É isso que eu digo para você, preparando para o momento da bênção. Eu não sei o que você está vivendo, mas espera no Senhor. Tem coragem. Espera no Senhor. Continuai firmes no Senhor. Continuai firmes no Senhor. Deus eterno e todo-poderoso, dignai-vos abençoar a cada pessoa que está agora conosco, as pessoas que rezam conosco da sua casa, aquelas que estão aqui no santuário, as nossas famílias. Abençoe os objetos que nós colocamos perante a TV, peças de roupa, remédios, exames, carteiras de trabalho, tantas pessoas desempregadas.
carteiras de motorista, chaves da casa, do carro, local do trabalho, chave da moto. Abençoe essas peças de roupa, que as pessoas que as usarem recebam toda a bênção, toda a libertação. Abençoe as pessoas que estão nessas fotos, alianças, terços, escapulários, imagens. Abençoe, Senhor, esta água, este sal, este óleo. Abençoe a tantos doentes que nos acompanham Brasil afora, tantos hospitais. Que Jesus nos abençoe. Que o Senhor derrame sobre nós a tua graça e a tua bênção. E que procuremos sempre, meus irmãos, um caminho de transfiguração. E que possamos retirar da nossa vida tudo aquilo que nos desconfigura, tudo aquilo que quebra em nós a imagem de um Deus que é amor. Que Jesus seja a nossa força, que Jesus seja a nossa luz. Recebamos com fé a bênção do Santíssimo Sacramento.